galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem o Novo Testamento, a novela mais emocionante deste país, ganhou um episódio eletrizante. Eduardo decidiu continuar nos Estados Unidos, falou que vai se licenciar do cargo de deputado federal e pode até pedir asilo político. O que, pegou muita gente de surpresa. Eu acho que talvez a maior parte das pessoas, quase 100% das pessoas, eu acho que todo mundo esperava que o Eduardo fosse voltar. E, obviamente, a gente vai comentar sobre isso, até porque não tinha comentar sobre outro assunto. Tem muita coisa mesmo pra gente comentar. Isso é uma matéria fresquinha de agora de manhã. Inclusive aí de aliados de Bolsonaro. Na verdade, a matéria usa como fonte principal a matéria do Globo, o Paulo Figueiredo. Sim, informações bem curiosas mesmo aí. Que aparentemente, antes de tomar essa decisão, Eduardo conversou com algumas pessoas, inclusive ligadas à Casa Branca. Aí vamos ver como foi o dia de ontem, como o dia começa, como a coisa vai escalando. Vamos ver algumas reações em relação aí à decisão do Eduardo, como algumas pessoas encararam a situação. Vamos ver alguns comentários que rolaram sobre o poder mais poderoso de todos e a possibilidade do Eduardo presidir a Credem. Agora não vai ser mais o Eduardo, mas a Credem continua na mão do PL. A Credem é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as histórias que rolaram ontem, sobre Eduardo, Valdemar. Eduardo até concedeu entrevista depois para a CNN, falou mais algumas coisinhas, enfim. Muita coisa mesmo pra gente comentar nessa primeira parte. E na segunda, eu acho que tem relação com a primeira, né? Porque tá ali a cara do Trump, aquele sorrisinho ali descarado. Eu não vou nem falar o que é, porque se não der tempo de comentar hoje, eu não quero deixar ninguém ansioso, porque vai dar uma certa ansiedade, pra mim já tá dando em mim. Mas vamos por partes. Gente, o dia ontem, ele começou assim, na verdade. Começou assim. Eram 2 da manhã. O senhor Paulo Capelão, madrugada, eu nem tinha visto isso daqui, rapaz, fiquei de cara. Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras. 2 da manhã de ontem, o dia começava assim. A galera comentando sobre essa notícia aqui que, não precisa nem explicar. Os Estados Unidos planejam pacotão de sanções com potencial de atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras. Auxiliares de Trump, na Casa Branca, elaboram um texto que, além de definir punições ao ministro, estabelece prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano, que é o Ministério das Relações Exteriores deles, apontar mais integrantes do judiciário e do governo brasileiro que apoiaram a derrubada de perfis nos Estados Unidos de usuários de redes sociais. Será que isso daqui está acontecendo mesmo? Eu não faço a mínima ideia. Se eu tivesse que chutar alguma coisa para vocês, eu diria que eu acho que tem mais chances disso daqui ter algum fundo de verdade do que ser uma mentira. E eu falo isso com base no quê? Uma coisa é você escrever uma matéria na imprensa falando assim, a galera está articulando. Tá articulando o quê? Contra quem? Para fazer o quê? E aí? Você vê que essa matéria meio que desenha quem seriam meio que os alvos. E tem uma parte da matéria que eu acho muito curioso, que fala o seguinte, estabelece prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano. Ou seja, tá falando, tá fazendo isso. Quem que tá fazendo? Os auxiliares de Trump na Casa Branca. Então é a matéria que fala o que está sendo feito, por quem está sendo feito, quem pode vir a ser alvo do que está acontecendo e as tratativas que possam vir depois. Isso já no primeiro parágrafo. Eu acho que tem mais tendência a ter um fundo de verdade do que, não ter nenhum fundamento. Não tenho nenhuma relação com isso daqui, não faço a mínima ideia. Eu não tenho nenhum interesse nem de conversar com pessoas na direita que tenham mais informações sobre isso. Estou fazendo minha simples análise de quem acompanha a imprensa, lê a turma da imprensa todo santo dia e vida que segue, Tem que fazer esse disclaimer porque no Brasil tá tudo muito perigoso. Mas vamos continuar, a matéria não para ali não. A medida poderá afetar outros ministros da primeira turma do Supremo que votaram juntamente com o ministro, bem como juízes auxiliares, o PGR, delegados da PF, que municiaram as decisões. O argumento sustentado pela Casa Branca é que a derrubada dos perfis configuraria a violação de direitos humanos, violação
à jurisdição dos Estados Unidos e abuso de procedimento para favorecer a si mesmo ou a um grupo político. Então a matéria ainda traz agora, né, até a fundamentação teórica que poderia justificar essas decisões caso sejam tomadas. O prazo de 120 dias é estratégico. Até isso a matéria dá uma explicação. O governo dos Estados Unidos quer analisar a postura das autoridades depois que a sanção ao ministro entrar em vigor. A expectativa da Casa Branca é que, oficializada, a punição provocará um recuo do Supremo. O ministro da Corte, ouvido pela coluna, contudo, dizem que é ofensiva norte-americana e nada mudará o rumo de atuação da Corte. Então você vê que o Paulo Capelli foi até conversar, né, com os envolvidos. E aí, o que é que vai rolar? Vai ter algum tipo de retaliação? Vocês vão mudar esse posicionamento de vocês? Não acho que um jornalista da imprensa ia publicar uma nota dessa assim de barrigada sem que, não sei, ele tem algum tipo de material que corrobore para ele acreditar que isso daqui faz algum sentido, né? Essa informação ele não achou no Google. Chegou aos ouvidos do Paulo Capelli de alguma forma. Qual eu não faço realmente, eu tô sendo 100% honesto, não faço a mínima ideia. É apenas o que eu acompanho, aquele feeling de ler a imprensa todo santo dia. Vamos continuar. Eu podia trazer a notícia do Globo, da Folha. A Globo é a mais tendenciosa de todas, né? A Globo até faz juízo de valor para falar que Eduardo é um safado, é um pilantra, é um mentiroso, né? Tá fazendo firula. CNN, Veja, todo mundo. Mas a decisão do Eduardo Bolsonaro, para vocês verem a magnitude que isto representa, virou notícia na FP, AP, talvez FP também, AP, né, que é a Associated Press, pauta o mundo todo, Reuters e até The New York Times. Veja só, né? É pouca coisa, né? Acho que ninguém percebeu que Eduardo Bolsonaro está em busca de asilo. Você vê, ó, filho de Jair Bolsonaro diz que buscará asilo político nos Estados Unidos. No mínimo, uma manchete que chama atenção. E, gente, assim, eu não tenho expertise para você, não tenho experiência, né, para viver assim, falar, olha, isso aqui, né, já aconteceu no passado outras vezes. O que eu sei é que uma movimentação como essa, quando um parlamentar com mandato, ele se licencia e fala que ele está sendo alvo de alguma coisa e pede até asilo, eu acho que isso nada macula a aura da linda democracia brasileira que sempre está em risco e sempre precisa ser protegida. Mas enfim. Aí tem que mostrar uma coisa da Globo, né? Me perdoa, não tem como. Ai. Vamos ver a Daniela Lima, né? Você vê o tom. Vamos, ó, escuta o tom da Daniela. Deputado Eduardo Bolsonaro, se você chegou agora, avisa que está se licenciando do mandato de deputado, sem remuneração, para ficar nos Estados Unidos, segundo ele, em dedicação integral ao trabalho de produzir. Ele diz o seguinte: e buscar integralmente a punição aos violadores de direitos humanos, falando em relação aos réus do 8 de janeiro, aos que já estão presos, enfim. O deputado faz ataques, agora o deputado licenciado faz ataques ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, e que por isso mesmo foi quem recebeu um pedido do Partido dos Trabalhadores para que o Eduardo Bolsonaro tivesse o passaporte retido. Pois é, né? Teve aí que noticiar. Ele não sabe do que está acontecendo. Tá bom. Teve gente, a gente vai chegar nessa parte. Teve gente no primeiro momento tava atacando o Bolsonaro, Eduardo, por causa da mamata. Aí depois que viu que Eduardo abriu mão do próprio salário, aí mudaram de ideia. Você vê assim, cara, quão mesquinha é a mente de algumas pessoas. Tudo para essas pessoas gira em torno de dinheiro. E são coisas que você vê que não tem nem senso de proporção. Até que Eduardo Bolsonaro estivesse recebendo seu salário. Vocês querem realmente me fazer acreditar que um salário de, quanto é que tá? 40 mil reais, algo assim do gênero? 50 mil? 30? Sei lá, uma porcaria dessa. Eu acho que isso é o que realmente não. É o grande problema brasileiro, né? Vamos botar 50 mil, que acho que é menos. Vamos chutar pra cima.
Ao longo de 12 meses, é 600 mil reais. Não dá nem 1 milhão. A gente vê uns escândalos acontecendo, envolvendo até ONGs, envolvendo outras coisas, a gente fala, rapaz, mas, né, o brasileiro, ele é tão dinheiro, o negócio dele é assim, um dinheiro. Como ele não tá ganhando, ele quer que os outros se destruam. Aí depois que a turma viu que o Eduardo abriu mão do salário, né, então assim, né, tudo bem, né, só um fujão então. Não é mamata, é só um fujão. Vamos continuar. Eduardo disse, né, como a Daniela Lima vem apontando, que o Brasil não é um lugar seguro para fazer oposição. Concedeu entrevista para a CNN à noite. Aí eu podia seguir uma linha mais à direita e deixar que o Eduardo Bolsonaro desse os argumentos dele. Mas ia ser, né? Por que eu deveria levar a sério o que Eduardo Bolsonaro diz? Eu sei. Por isso mesmo que eu prefiro trazer a esquerda. Porque a esquerda, né, inclusive os próprios petistas, podem mostrar se realmente Eduardo está certo ou errado quando ele diz que o Brasil não é lugar seguro para fazer oposição. Manchete. Aspas. Nós acertamos em cheio, dizem petistas, autores de pedido do Supremo para reter passaporte de Eduardo Bolsonaro. Curiosamente, a Mônica Bergamo não dá destaque na parte mais intrigante de um vídeo do Lindenberg Farias com Rogério Corrêa. Mas ela cita que tem ali um vídeo publicado nas redes sociais. Aí vamos ouvir esse vídeo, que é este aqui, esse lindo vídeo. Você vê a manchete ali do Rafael Gloves, ó, os caras aqui confessando a perseguição ao Eduardo. Será que o Brasil é seguro para fazer oposição? Vamos ver o que os petistas dizem, o recado que os petistas mandam para Eduardo Bolsonaro sobre o que o aguardava no Brasil. Então, tem que medir as palavras, né? Pra gente depois não se dar mal. Olá pessoal, eu estou aqui com o Rogério Corrêa. O Eduardo Bolsonaro acaba de gravar um vídeo dos Estados Unidos dizendo que não volta ao Brasil, que vai abdicar do mandato. Eu e o Rogério, a gente tinha entrado no Supremo Tribunal Federal pedindo a apreensão do passaporte dele por crime contra os interesses nacionais, por pressionar o Poder Judiciário. Ele é o responsável por toda uma articulação no parlamento norte-americano. Eles aprovaram um comitê judiciário de lá, uma lei específica para prejudicar Alexandre de Moraes. Ele está conspirando com o Departamento de Estado norte-americano. Teve lá o Michael Kozak, que era o representante do hemisfério ocidental, antes daquela nota, e nós pedimos a apreensão do passaporte. Eu acho que o que está acontecendo é muito importante, pessoal, porque agora sim, ele não vai assumir a presidência dessa Comissão de Relações Exteriores. Isso é importante para o parlamento. Ele não tinha condições de representar o parlamento para se posicionar contra os interesses nacionais e contra a investigação no Supremo Tribunal Federal. Lindbergh, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre de Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele. Ele não poderia voltar aos Estados Unidos para continuar no Supremo Tribunal Federal. Lindbergh, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre de Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele. Ele não... É óbvio que se ele voltasse ao Brasil, o ministro ia confiscar o passaporte dele a pedido nosso. O que diz o petismo, né? É o que diz esses lindos senhores. O lindinho, inclusive, né? Lindenberg. E aí? Eu não vou nem ouvir o que o Eduardo tem a falar sobre ser. Não. Você julga aí, né? São os próprios petistas te falando. Se ele voltasse, é óbvio, né, a nosso pedido. Deus está vendo, né? Para os petistas, então, faz nem questão de disfarçar. Aí, sobre essa questão do coisa, né, do ministro, até arquivou ontem. Aí o pessoal aqui colocou aqui na linha do tempo. O pessoal é o próprio Ramagem. Dia 2. Ministro manda a PGR analisar a apreensão de passaporte de Eduardo. Deu 5 dias. Dia 11. Gonê decide descumprir o prazo. Dia 18. Meio-dia. Eduardo anuncia que vai pedir licença da Câmara e fica nos Estados Unidos.
4 da tarde. PGR se manifesta contra a apreensão do passaporte da Eduardo. Aí você fica, uai. E depois o ministro resolveu seguir a decisão da PGR. A decisão da PGR, que tinha descumprido o prazo do ministro, deu uma decisão logo após Eduardo anunciar que ficaria por lá. Realmente, assim, eu não gosto de conspiração. Só gosto de falar coisas que dá pra mostrar, mas eu fico me perguntando, eu realmente fiquei me questionando nessa, viu? Me perdoa aí, senhores, ó, não tô falando mal de vocês nem nada, mas de boa, velho. Dessa vez, vocês me deixaram, assim, bom, pode depois a turma da direita fica aí reclamando do que tá acontecendo, aí, é lá, conspiracionista, isso, aquilo, outro. Enfim. Aí tu acha que parou? Tu acha que parou? Lá vai o Lindenberg e o Rogério Corrêa de novo. Aí agora, querem o quê? Eles pedem ao Supremo que proíba Bolsonaro de sair de Brasília e se aproximar de embaixadas. Não pode nem sair de Brasília. Pronto, cara. Pelo quê? O que é que tá acontecendo, cidadão? De boa mesmo. Vou até tentar pensar como petista. Eu até entendo falar, não pode se aproximar de embaixadas, etc, que vai fugir. Agora, assim, não pode deixar Brasília? Mas por quê? Ele tá preso, ele tá condenado. Na verdade, ele tá condenado, né? Nos olhos dos petistas, tá condenado, nos olhos da Globo. Gente, é um absurdo atrás de um absurdo. Num cenário que o Brasil marcha pro abismo, que o preço da comida não para de subir, que tá tudo cada vez mais caótico, a insegurança nesse país cresceu de um jeito que eu não sei mais. Sabe, realmente, o que é que vai acontecer? Qual o país que vai ser entregue para a direita em 1º de janeiro de 2027? Tá uma loucura isso. O povo acha bacana, o povo acha bonito, o povo bate palma. A Globo segue aí apoiando, sabe? Sendo o maior cabo eleitoral do PT. Aí agora de madrugada, 3 da manhã, creio que foi o Paulo Figueiredo que conversou com Johan Heller, até porque ele está sendo citado aí como uma das fontes que passaram informações. Enfim, e eu acho sim importante manter contato com o consórcio. Ainda que o consórcio goste, né, de contar a história pelo ângulo deles, vez ou outra aí tem informação que eu acho que é relevante você passar, pautar a imprensa, falar para fora da bolha. Eduardo Bolsonaro avisou o governo Trump sobre decisão de ficar nos Estados Unidos. Dizem aliados. Aí fala o seguinte, o deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro, que anunciou, né, na terça aí que vai permanecer nos Estados Unidos, vinha cogitando o plano há dias e discutiu a estratégia com a Casa Branca de Trump antes de bater o martelo sobre não retornar ao Brasil. Pô, vendo o trabalho que Eduardo vem fazendo, no sentido de com quem ele se encontra, com quem ele tem acesso, vendo aquele vídeo clássico do CIPEC que o Trump lá, né, ó, Dudu, meu amigo, fritador de hambúrguer, mande abaixo lá pro Jairzão, rapaz, aquele descarado, tá me devendo a visita. Pô, não foi nesses termos, mas foi assim, esquecendo a formalidade, foi realmente essa conversa de amigo, você vê, pô, o cara tem um certo acesso. Então, me leva a crer que realmente Eduardo discutiu. Me leva aqui pelo comportamento que ele tem, pelo acesso que ele tem. Aí depois, no segundo parágrafo, tá ali, ó. A informação foi confirmada à equipe do blog por Paulo Figueiredo, que também tá sempre lá com o Eduardo Bolsonaro. E, se vocês lembrarem, eles estavam em Washington, né? Ambos. O Figueiredo com o Eduardo. E estiveram até na Casa Branca. Então, são mais elementos que me levam a crer que também, se tivesse que bater o martelo, eu não tava lá para provar. Eu acho que faz sentido. Acho que isso aqui está mais próximo da verdade. Segundo Paulo Figueiredo, a Casa Branca foi informada já na semana passada sobre a possibilidade do deputado brasileiro e filho de Bolsonaro permanecer no país e não houve objeção. Eduardo é próximo da família Trump, em especial do filho mais velho, né, que é o Donald Trump Jr., além do próprio deputado, o próprio presidente. Eduardo também discutiu com advogados de imigração americanos e um criminalista brasileiro as possíveis consequências de ele ficar nos Estados Unidos. Ao comunicar sua decisão em vídeo, distribuído, deve ser nas, né? Escreveu com pressa, que tá aqui nem suas redes sociais, ou seja, nas suas redes sociais. Eduardo afirmou que se afastou temporariamente do cargo de deputado, mas não especificou por quanto tempo a licença duraria. Disse apenas que voltaria quando o ministro estiver devidamente punido por seus crimes e por seu abuso de autoridade.
Eduardo era alvo de um pedido de apreensão de passaporte apresentado pelo PT ao Supremo no dia 27 de fevereiro por supostamente aproveitar suas viagens aos Estados Unidos para conspirar contra instituições brasileiras. E aí eu fiquei surpreso pelo tom da matéria. Se for o Paulo Figueiredo, parabéns, viu? Eu fiquei realmente surpreso. Vocês vão entender a minha surpresa. Aí vocês vão lembrar da postagem. Mas se bem que a Mônica Bergamo é muito petista, né? Mas vocês vão entender. Não que a Globo não seja petista. Na sequência, o PT pediu, no dia 27, pediram aqui, né? Pegue o passaporte do Eduardo. E na sequência, o ministro submeteu o pedido do PT ao Paulo Gonet para que ele se manifestasse em até 5 dias. Aí já veja. A Globo fazendo questão de lembrar que você tem 5 dias, viu, Paulo Gonet? Mas Gonet não havia se pronunciado sobre o tema até esta terça e descumpriu o prazo do magistrado sem que o Supremo cobrasse o seu posicionamento. A Globo ainda está levando, e o Supremo não cobrou. Ele descumpriu e não cobrou. Por causa disso, Eduardo e seus aliados passaram a temer que o PGR estivesse aguardando seu retorno para o Brasil para se posicionar a favor da apreensão do passaporte. A representação petista foi protocolada no Supremo no mesmo dia da viagem do parlamentar dos Estados Unidos. O fato é que o Procurador-Geral da República só opinou contra a apreensão do passaporte 18 dias depois de ter recebido o processo nesta terça-feira, horas após o anúncio de Eduardo nas redes sociais de que ele não retornaria para o Brasil. Você vê que a matéria da Globo constrói a linha do tempo que o pessoal ali vinha abordando, destaca essas coisas que são curiosas, né? Porque tinha um prazo, o prazo não foi respeitado, também não houve uma cobrança, e a decisão vem horas depois do Eduardo fazer a própria. Assim, eu falei, nossa, surpreendente. Então, parabéns aí pelo pai da matéria. Logo depois da manifestação de Gonet, o ministro do Supremo rejeitou a repressão do PT e arquivou o pedido de apreensão do passaporte. No bolsonarismo, essa cronologia foi entendida como evidência de que estavam certos e que tanto Gonet quanto o ministro, de fato, aguardavam o retorno de Eduardo para reter o documento e impedir que ele deixasse o país. Só teriam tomado as decisões que tomaram por conta do anúncio do deputado de que não voltará ao Brasil. O próprio filho 03 de Bolsonaro explorou essa narrativa nas redes. Aspas, ficou feio despachar somente agora, pois até então não havia urgência. Isso só escancara que as decisões relativas à corte são 100% políticas e não por mérito jurídicas. O deputado licenciado também compartilhou um recorte de vídeo publicado nos perfis do líder do PT na Câmara, o Lindenberg, no qual, olha a diferença para Mônica Bergamo. A Mônica Bergamo só fala do coisa, aí botou lá, nós estávamos meio que no caminho certo, né? Nós acertamos em cheio. Deixa eu ver como é que tá aqui a manchete da Mônica Bergamo, para ser bem preciso. Nós acertamos em cheio. Só colocou isso. Olha o destaque que a Globo traz. Nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, o ministro, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele e ele não poderia voltar aos Estados Unidos. Que é a parte mais importante do vídeo, que é a fala do Rogério Corrêa. Mas, rapaz, o Novo Testamento tá engraçado, né? Essa novela tá demais. A gente fica aqui, teve um hiato aí, né? Semana passada ficou meio assim, né? Não teve episódio novo, ficou tudo assim esperando. E aí? Quando é que saiu o novo episódio? Aí você vê, né? Final de semana, a Glória... Tô achando que essa é uma novela de Glória Pérez, viu? Final de semana aí, no pós da manifestação, ela apareceu, deu ar da graça, começou a ser atacada pela Globo e pronto. Temos um novo episódio. Decifrado. A escritora dessa novela é a Glória Pérez. Mas que coisa, viu? Mas vamos lá, vamos seguir. Piadas à parte. Só vou pegar aqui um gancho nessa questão, que está falando de decisão judicial. Surpreendentemente, Bolsonaro teve uma vitória no STJ, num tema deveras curioso. Os ministros da primeira turma do STJ decidiram, nesta terça, que Bolsonaro não pode ser responsabilizado, aí tá aqui, né, por meio de ação popular. Talvez por outros caminhos ele pudesse, mas por meio de ação popular ele não pode ser responsabilizado por atacar as urnas com mentiras durante seu governo no Planalto.
Bolsonaro meio que tá inelegível mais ou menos, porque não é mais nessa linha, né? Não é 100%, não é só isso. Mas você fica assim, né? Falando, nossa. Os ministros entenderam que as declarações públicas ou opiniões de agentes políticos desprovidos de efeitos jurídicos vinculativos não configuram atos ilegais e lesíveis passíveis de combate pela via da ação popular. Talvez por outras vias, mas você fica assim, né? Então, né? Então, no mínimo, curioso. Obviamente que a direita vai explorar isso daqui politicamente, ninguém... Não dá pra falar também que tá errado, né? É do jogo. Mas voltando. Eduardo ontem deu várias entrevistas. Uma das entrevistas foi lá pra Timeline, com Lacombe, com Alan dos Santos. Eu não ia dar play. Mas eu vou dar play. Eu vou dar play porque eu sinto que às vezes tem umas pessoas... Eu sou mais ou menos assim. Eu tento não ser assim sempre. Mas às vezes outra alguém reclama comigo, né? Tem gente que é meio fria no lidar com as pessoas. E às vezes não consegue calçar os sapatos do amiguinho, tentar se colocar no lugar do outro. E aí o Eduardo tá comentando sobre o ocorrido, né? A cara dele não tá uma cara muito feliz, né? Tá meio emocionado, meio triste. Vamos aqui ouvir junto. O senhor chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão? Que papel ele teve? Que tipo de conselho? Que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, cara. É dureza. Nesse momento, Eduardo se abaixa pra não aparecer na câmera. Tá emocionado, tá chorando, né? Óbvio. É dureza. É difícil. A gente tá aguardando só o deputado. Claro, a pergunta... Também se recompondo, né? A gente entende a situação, é uma situação muito delicada. É uma decisão muito difícil. Muito difícil. Tem muita gente aqui no chat dizendo, inclusive, que Jair Bolsonaro deveria dar um jeito de escapar, de fugir. A gente, como disse o deputado, tudo se encaminha para conclusão desse jogo de cartas marcadas com uma condenação do Jair Bolsonaro num processo absolutamente absurdo, denúncias fajutas, delação fajuta, tortura, né, no meio desse processo todo, abusos, arbítrios, ilegalidades. Eu peço desculpas por ter provocado essa reação no deputado, mas Vamos lá. É que eu não gosto de parecer que eu tô me vitimizando, né? Mas é uma possibilidade real. É uma possibilidade real. Eu nunca mais ver meu pai, enfim. Mas é a vida adulta também, né? É sacrifício. O Alan ficou 3 anos aí sem ver a família dele. Isso daí também pesa, tá? Muita gente falou que, pode vir que ele não vai pegar teu passaporte. Mas o Alexandre de Moraes já fez muita atrocidade. A gente não pode esperar contar com alguma decência ou senso de moralidade desse tipo de pessoa. Como eu falei, ele tá na prateleira do psicopata. Então ele pode perfeitamente até estar mandando mensagens pelos bastidores para eu ficar confortável em retornar, e quando eu chegar aí ele pegar meu passaporte, né? E aí, o que eu vou fazer? E se ele resolver me prender igual ele fez com o Daniel Silveira devido ao que eu tenho falado, né? Eu vou ficar sem ver meus filhos crescer? Vou ficar, em Geórgia 4 anos, Jair Henrique 1 ano, e minha mulher tendo que me visitar em cadeia, sendo que eu não cometi crime nenhum, entendeu? Então tem muita coisa que pesa quando você toma essa decisão. E certamente eu conversei com ele, tá? Não foi fácil, foi difícil, ele queria que eu estivesse por perto. Mas conforme eu fui conversando com ele foi entendendo os meus argumentos também, ele aceitou a decisão. E Deus quiser, ele só tá deixando a gente mais cascudo aqui pra quando a gente retornar mais forte. Tá aí, né? Antes de avançar, comentar um pouco. Ontem até chegaram a me perguntar se eu acho que Eduardo tomou uma decisão inteligente, uma decisão sábia. Eu não sei se ele tomou uma decisão inteligente. Eu não consigo julgar isso. Mas pra mim tá claro, analisando o que já saiu na imprensa, e analisando todo o contexto da situação, que ele não tomou uma decisão de bate-pronto, sabe? Tinha 10 segundos pra decidir e decidiu. Pra mim, claramente, foi uma coisa que ele parou, pensou bastante, refletiu bastante, falou com muita gente, porque é uma decisão que mexe não só com a vida do Eduardo, mas com a vida de diversas pessoas. Ele falou, por exemplo, sobre a questão do pai dele. Tá todo mundo vendo a questão do Jair. Gente, isso não é uma coisa fácil. No momento atual, tudo que tá acontecendo, sabe? Vocês têm pai, vocês têm mãe, vocês sabem o que é isso. Vocês sabem, ainda que a relação que você tem com seu pai não seja a melhor do mundo, você sabe como é que isso é. Sabe? Isso pesa na consciência. Na hora de você for dormir, você fica pensando, sabe? É um negócio que vai te corroendo por dentro. Isso não é decisão fácil. O pessoal fala, não sei o que, isso, aquilo, outro. Cara,
Você tá lá com sua vida mais ou menos organizada, com uma certa rotina, você joga tudo pro alto, pode ser o melhor pai do mundo, etc. Cara, você não tá mais na sua rotina. Não é a mesma coisa, sabe? Você, sua mulher, ainda que a mulher, filho, vai, não é a mesma coisa, não é a mesma casa, não é a mesma estrutura, não tem um salário. Ainda que o cara tenha dinheiro, não é a mesma coisa. Aí Eduardo é deputado federal, ele tem vários assessores. E aí? E aí? E a equipe dele? Ainda mais ele se licenciando mesmo e vindo outra pessoa. Vai manter toda a equipe? Rapaz, eu desconheço uma pessoa que é uma pessoa íntegra, sabe? Uma pessoa que tem caráter. E por mais que ela tenha, às vezes, um funcionário, que ela tem raiva do funcionário, sabe? Você tem que fazer funcionário, você não manda o cara embora. Porque tu sabe, tu tem um coração que bate no teu peito e tu fala, cara, olha como tá difícil as coisas. Até pra arrumar emprego, ainda que seja aquele assessor que ganha 3 mil reais. Tem assessor que ganha 3 mil reais, que hoje no Brasil não é muita coisa. Às vezes não dá 2 salários mínimos. E aí tu tem que tomar uma decisão que tu sabe que pode impactar a vida dessas pessoas. Que às vezes tem um filho, às vezes aquele assessor que tá ganhando 3 mil, tua mãe doente, que tu sabe, e aí, eu vou fazer o quê? E o cara tá ali, tá apreensivo, tu sabe da história dele. E eu acho que todo ser humano, sabe, que tem um coração, que bate. Quando ele escuta uma história, e o ser humano é meio esponja, tu absorve, sabe? Tá assim, pô, por que tu me contou essa história? Eu podia ficar de boa. Que tu, às vezes tu se preocupa com a pessoa, que às vezes tu nem gosta. Fala que não é assim. Assim, você vai colocando assim as coisas, os elementos, uma coisa após a outra. Aí quando eu vou e vejo lá no Twitter, gente falando do... Ai, olha lá, a mamata, não sei o quê. Ah, mas ele abriu mão do salário. Ah, então não vou criticar mais. Sabe, é de uma mesquinhez sem tamanho. Tudo que vem acontecendo nesse país há mais de 6 meses, gente. São mais de 6 meses o tempo todo, essa ladainha. Quanto os Bolsonaro como um todo. Isso aqui vem, sabe, e vem de forma intensa desde as eleições municipais. Não é brincadeira. Aí, ó pra isso aqui. Estamos no Novo Testamento, mas aí o Dantas resolveu incorporar o Velho Testamento. Aí, deve ter recebido... O Faz o L aqui diz o seguinte, né? O Deltan deve ter ligado pro Cláudio Dantas e pedido pra ele voltar pro personagem. Apaga lá, pô. Senão vamos perder o apoio dos apoiadores do Bozo, seu Botox. O ministro deve estar rindo disso aqui. Cara, isso aqui é coisa pra rir, Dantas. É coisa pra rir, mano. Tu acha que ela tá se vitimizando? Pensa se fosse tu, Dantas. Pensa se fosse o teu pai. Nessa hora todo mundo quer ser o brabo. Aí depois foi lá e apagou. Pensa um pouco, pô, antes de escrever, sabe? Pensa um pouco, sabe? Tantos anos de experiência. Finge aí, sabe? Tu com tua turma do Novo. Finge, pô. Sabe? Eu tento não pegar no pé, mas é mais difícil. Aí, antes de mostrar mais coisas, esse rapaz aqui, vai lá no perfil dele. Vê se esse cara aqui é um apoiador ferrenho de Bolsonaro. Vê se é um bolsonarista e tudo mais. Esse rapaz aqui tá muito mais próximo. Mas muito mais próximo de qualquer bolha liberal do que qualquer outra coisa. O Felipe Tedivaldi, ele é... Não sei se ele é sócio fundador da Suno, mas ele tá com a Suno há muito tempo. É uma casa aí de análise, etc. Outras coisas do mercado financeiro. É um cara do mercado. É um cara do mercado que não tem nenhum tipo de empatia pelo bolsonarismo. Aí eu tô te fazendo esse disclaimer pra tu ver como é que tava ontem o clima nas redes sociais em alguns setores. Imagine quão ruim a coisa estava pra uma pessoa que não é fã de Bolsonaro, não é um fanático da seita bolsonarista, escrever algo assim, ó. A pessoa torce e comemora pela perseguição de quem não gosta. Torce e comemora o fracasso dos outros. Torce e comemora imposto em quem ganha mais que eles. É uma questão acima de ideologia. É um problema crônico de maldade. Aí ele continua. Eu tô bloqueando todo mundo que torce, comemora, debocha de prisão e perseguição de quem não gosta, independente do lado político. É o mínimo que posso fazer pela minha sanidade mental. Imagine ontem. Aí o Wellington, esse me segue. E tem muitos que se dizem de direita ainda. E o Tedivaldi diz, tem. Estão tudo tomando bloco. Não me interessa se é esquerda, direita, cacete. Comemorou, debochou, fez piada de perseguição, exilado, vai pro bloqueio. É muito pouco, eu sei, mas é pela minha sanidade.
Imagine como não estava o clima ontem dos nossos amigos intergalácticos para uma pessoa que não é um bolsonarista estar comentando sobre isso. Só imagina assim, tenta abstrair. Eu vou trazer alguns exemplos de algumas coisas, né? De algumas figuras que eu acho que vale a pena comentar. Cristiano Beraldo. Esse daqui eu não tenho nem muita raiva. Não tenho nenhum sentimento. Nenhum mesmo, zero, porque eu não espero nada. Eu espero realmente isso. Porque o Cristiano Beraldo é do MBL. A minha indignação aqui reside, tipo com Amanda Vettorazzo. As pessoas que não tentam entender quem são as pessoas. Cristiano Beraldo é antipetista. Tá lá na Jovem Pan, no Pingo nos Is, lá com o Roberto Motto, o Felipe Dávila, aquele outro lá, o apresentador, às vezes tá de óculos, tá sem óculos, cabelo de lado lambido. É do MBL, então não espero nada. Aí as pessoas não sabem quem é. Aí acompanha lá, aí ele é antipetista. Aí na hora que vê uma situação como essa, se depara com isso, fala, meu Deus, mas Beraldo, eu gosto tanto de você. É? Mas aí quando alguém aponta é o chato, né? Aí Taletsuki, ó, a boca fala que o coração tá cheio. Em 2018, com cabe soldado em defesa do Supremo, 2025, vou abandonar meu mandato e meu país para me proteger do Supremo. Imagine, né? Olha lá. Dobradinha, né? Wilson Lima, jornalista do Antagonista, deputado Eduardo Bolsonaro, disse há pouco que vai se licenciar do mandato, né? Enfim, o anúncio tá aqui. Não fez nenhum juízo de valor, meio que só deu um fato. Aí vem a amiga do Deltan Dallagnol, Madeleine Lacson, e que se dane o povo que eles incitaram a ir para a porta de quartel e se rebelar no 8 de janeiro. Eduardo citou? Quem que citou? Quem? Deltan? Resolve aí, irmão, com teus amigos. Ah, não pode falar que é amiga do Deltan, né? Não, entendi. Tem que deixar, tem que fingir. Tem que deixar ela atacando lá Bolsonaro de longe. Aí você pega o próprio dono do Antagonista. A esquerda foge para Paris e bolsonarista foge para Orlando. Esquerdista é um covarde com gosto mais refinado. Aí o Tom me marcou nisso daqui, ó. Quantas vezes vamos precisar repetir que liberal, no final do dia, né? É a linha auxiliar do comunismo. O que não exagera quando fala dessa turma. Ele pega até leve com esses miseráveis. Esse bostinho aqui ganha vida com um brasileiro tomando naquele lugar. Debocha das vidas de um regime tirânico. Ele, por exemplo, tem dinheiro para sair do Brasil, com essa daqui vira a Venezuela de uma vez. Ou seja, ele quer no fundo que o brasileiro médio se lasque. Ele não tá nem para nada. Aí você vê ele o mesmo seriz, né? Se todos os bolsonaros fugirem para os Estados Unidos, Lula não serve mais para nada. Bolsa vai para 200 mil e dólar cai abaixo de 5. O cara só pensa na bolsa de valores e quanto dinheiro ele vai ganhar. Ele só sabe pensar e falar sobre isso. É normal uma coisa dessa? Dono do Antagonista, né? Aí tu pega ali, ó. Fascismo Freestyle. Que é uma página também, você vê os comentários fora de uns posts que ele coloca, mas uma linha do mercado liberal. E mais uma vez o frouxo chora em público. Bolsonaro foi comentar sobre o caso do Eduardo, se emocionou de novo. Muito fácil, né? Ser acusado de um crime que não cometeu, sendo julgado da forma que está sendo julgado. Talvez não saiba nem se vai ver o vídeo mais. Olha lá, um frouxo. É o frouxo. É o frouxo. Danilo Gentili chama Eduardo Bolsonaro de covarde e vagabundo. Pronto. Mas e o PT? O PT ele tá calado. Não, o Gentili é o brabo. É o brabo. E aí eu fico vendo. Ontem eu fiquei dando algumas respostas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rápido, né? Algumas respostinhas. Tem um cara que até gosta do humor. Se não é honestão pra vocês. Acho o humor que ele faz. Consigo dar umas risadas. Tem as horas que eu acho meio pesado. Sim, tem as horas que eu acho meio pesado. Mas... É absurdo alguns comentários. Que é esse daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vai lá. Ó, isso aqui parece uma piada. Pessoal, fiz uma piada chamando o Ale de Hélio Bolsonaro com aquela doença, né? AIDS. Como ele se sentiu ofendido com a mera piada, quero me retratar e reescrever a piada. Agora eu chamarei de Hélio Bolsonaro Ozempic. Parece uma piada. Ha. Mas isso aqui começou porque o Ale deu enquadro nele mais cedo.
Foi em algum lugar. Cadê? Onde é que tá? Ah, aqui ele me xingando, esse aqui eu não vou botar. O Ale tinha dado uma resposta nele. Não tô com a resposta do Ale, mas ele botou assim, ó. Na cidade, velho. Tu pega, tu bota a foto de uma pessoa. Sabe? Só pra isso aqui, só pra ofender. Isso aqui parece uma piada. Vou zoar com o Bolsonaro. A zoação dele foi essa daqui, ó. As coisas que eu fico assim vendo, eu fico de cara, ó. Não esqueçam, Eduardo Bolsonaro tá fugindo do Supremo, mas foi graças ao seu irmãozinho que a lava-toga foi melada. Família de covardes. A mais nova, fraquejada, é mais corajosa que Eduardo, Flávio Carluxo. Uau, ele só tava zoando. É, sim, zoando, né? Tá bom. Cara, já expliquei tanta vez essa história da lava-toga. Mas em linha geral, gente, uma CPI, ela segue critérios de proporcionalidade. Ela ia ser igualzinha à CPI das fake news, que a maioria era da esquerda, lulista, ia ser igualzinha à CPI do circo, né? Do Fica em Casa, do Omar Aziz, do Renan Calheiros, que também estava toda na mão da esquerda. A direita deixou de apoiar a CPI da lava-toga depois de um bate-papo do Morgan com o Evandro Pontes, onde o Evandro descrevia várias coisas. Diversas pessoas naquele momento, tem print da época, já mostrei isso aqui no vídeo. O Evandro, inclusive, falava que um dos alvos seria a Ludmila Lins Grillo, que iriam pra cima dela. Onde é que tá a Ludmila Lins Grillo hoje? Foi afastada do judiciário. Era juíza, foi afastada. Assim, é umas coisas assim que eu fico de cara. Só que esse cara faz isso por quê? Pra agradar o Gentili. Porque no humor brasileiro, até os humoristas de direita, eles se calam sobre o que acontece no Brasil pra não desagradar Danilo Gentili. Por quê? Porque no Brasil hoje, essa turma que faz stand-up, você tem meio que dois núcleos. Não tem... O pessoal não fala da turma do MPB, da música popular brasileira, Caetano, Gil. Eu tô tentando entender o fenômeno dessa coisa. Você tem lá a turma do Minhoca, que é um clube lá, mais de esquerda, o Padilha, todo mundo lá. Se você não é de esquerda, se você for de esquerda, você tem espaço lá dentro. Se você é da direita e você quer fazer shows pelo Brasil, aí, irmão, aí tu vai ter que puxar o saco do Danilo Gentili. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Onde humoristas se vendem pra pagar pedágio pra ficar ganhando a vida fazendo show de stand-up. Cadê o Danilo Gentili na hora de defender o colega dele, o Léo Lins? Todo mundo acompanhou o que aconteceu na época. Foi até demitido, rapaz. É um cara desse que é chamado de covarde. Que ajudou na perseguição já em 2019. Olha lá, a mesma turma de sempre. Mais que FD, letra P, vagabundo. Aqui o Dantas, né? Eduardo Bolsonaro anuncia que ficará nos Estados Unidos. Aí depois ele volta. Ai, Bananinha se licenciou do mandato sem remuneração. Parabéns. Essa atitude eu não vou criticar. É só o dinheiro que interessa. Esse é de direita. Felipe Leme. O cara não satisfeito em ter a maior mamata do mundo, resolveu ficar nos Estados Unidos para apontar a hipocrisia da esquerda. O pior é abrir os comentários e ver gente tratando esse vagabundo como herói. Um vagabundo. Pronto. Rapaz, tu pode não gostar do cara, bicho. Agora tu vai tratar o cara de vagabundo, pô. Postagem engajada, tá lá, rapaz, pra ter quase 100 mil visualizações. Tinha 2 mil curtidas, uns 200 comentários até o momento que eu vi. Mas 2 mil pessoas curtiu, isso aí mesmo. É um vagabundo. Aí, o clima tá tão bom que tem umas pessoas que estavam, sabe? Tipo Anakin Skywalker, na dúvida. E aí, eu vou virar o Darth Vader, eu vou virar um Jedi. Vou pro lado negro da força, ou eu vou ficar aqui com meu amigo Luke Skywalker e Yoda. O Pipolho tava nesse dilema. O Pipolho tava ali, um frouxonário aqui, um frouxonário acolá, mas é um cara que tem um coração que ainda bate. Eu tô acompanhando a treta. Gosto de acompanhar, né? Esses setores que ficam assim, na dúvida, e aí? Colo com os meus amigos ou eu mantenho minha sanidade e meu coração? Na situação do Eduardo, 99% de vocês teriam tido a mesma atitude. Parem de bancar os revolucionários, pois muitos de vocês ficaram 30 dias fora do Twitter por causa de uma suposta multa que o ministro cogitou. Aí o Aki responde, ó, eu ia até comentar a respeito do lance do Twitter. Eles acusaram o cara de não falar dos iluminados, mas os próprios não falam. Reclama aqui
que o cara tá nos Estados Unidos denunciando, ao invés de estar por aqui no Brasil, mas não tem ninguém deles fazendo algo para ajudar. Aliás, nem precisam fazer um timinho com o Eduardo. Faz por conta própria, pô. Chamam de frouxo, mas não fazem manifestação própria. Porque querem que o frouxo faça junto, porque se der ruim, não serão eles os alvos. Eles precisam da bênção de Bolsonaro para fazer algum tipo de manifestação? Não, né? Só ficam reclamando. Nossos gloriosos companheiros da Brado Rádio. Milhares hoje aplaudem a covardia de um fujão. Tem como esse país dar certo? Aí eu fiquei... Isso aqui me pegou. Eu realmente desconheço. A Vanessa é uma pessoa chata. Mas não assim, é chata. Você vê que é a mentira pela mentira. Aquela gente cara de pau, sabe? Gente mesquinha. O Silvio Grimaldo já é um negócio que é ódio. Eu sinto um ódio na postagem do Silvio Grimaldo. Todas as postagens chega a me dar um nojo, assim. Eu chego a passo assim, meu dedo na timeline. Tá pra nascer uma pessoa hoje no Brasil com mais ódio visceral em relação a Bolsonaro que o Silvio Grimaldo. Mas a situação tá tamanha no Brasil que nem o Silvio Grimaldo... Eu falei, cara, nem o Silvio Grimaldo tá conseguindo aturar a galera da direita super conservadora, revolucionária, intergaláctica. Eu falei, cara, não acredito. Chegou o dia que nem o Silvio Grimaldo. Meu Deus, o que é que vocês estão fazendo? Mas não pode dividir a direita, né? Sinceramente, não vejo sentido algum em criticar o Eduardo. E olha que aqui nunca economizamos nas críticas. Não, o Silvio Grimaldo é o BNDES das críticas. O BNDES do Lula. Do Lula na amizade com Maduro e Fidel Castro. Nas críticas, tem linha de crédito para todos os cantos. Mas enfim, não vejo sentido algum em criticar o Eduardo Bolsonaro por ele ter preferido a liberdade à prisão. E não é só liberdade individual, mas a liberdade necessária para continuar denunciando a ditadura brasileira. Um deputado exilado é um tremendo constrangimento para toda a pirada, ainda que façam ares de que não se importam. Boa parte do segredo da política é a aparência e o fingimento de normalidade. O que é que vocês estão fazendo? Vocês aí da grande direita iluminada. Cara, o que vocês têm na cabeça? Para você participar de qualquer coisa, você tem que estar vivo. Eu não consigo entender, velho. Eu não consigo entender. Aí no meio dessa confusão, você vai ter que lidar, senhor Chico Graziano. Por que o Brasil não consegue progredir como poderia, rumo ao seu desenvolvimento econômico? A resposta reside no sistema político, sim. Após 40 anos de nova república, nossa democracia virou um fracasso. Carecemos de uma quarta via. Quarta via. Aí vem o Amoedo. Quero ver quem vai ter coragem de se opor ao projeto de anistia, diz o Tarcísio. Inaceitável a postura do governador que almeja presidir o país. A resposta é óbvia. Todos que defendem o Estado de Direito e são contra tentativas de golpes. Não me pareceu o caso do Tarcísio, que opta pelo oportunismo eleitoral. Aí o economista sincero disse, né? Esse aqui enganou todo mundo, hein? Assim como Boulos e Marina são linhas auxiliares pela esquerda, Amoedo é linha auxiliar do Lula pelo centro. Esse aqui nunca me enganou, não, viu? Me perdoa, não é por nada, não, viu? Desde 2018 eu já brigava contra o João Amoedo. Esse aí, graças a Deus, nunca me enganou. Se ele tá falando ali de anistia, né? Ontem o Marquinhos Censura tava dando entrevista. Aí vê como são as coisas. Antes de falar de anistia, pega ali o gasto da moeda. Ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos é inócua, diz Marquinhos Censura à CNN. Presidente do Republicanos. Presidente do Republicanos. Ao meu ver, inócua. Ida do Eduardo, haja vista que o próprio ministro indeferiu a possibilidade de apreensão do seu passaporte. Ele indeferiu após Eduardo falar que iria se asilar. Cara de pau sem igual, né, do Marcos Pereira. Aí depois ele diz, há favoritismo pelo pé da anistia no Republicanos, né? É a manchete. Mas ele fala assim, o tema da anistia é muito sensível. Nós não debatemos ainda esse tema da bancada dos republicanos. 19 de março... Não, precisa de botar ontem, né? 18 de março de 2019,
18 de maio de 2019, já tem mais de 2 anos do ocorrido. Um monte de gente presa, sabe? Comendo pão que o diabo amassou de forma injusta. E o Marcos Pereira não acha nem que é algo que seja digno de ser debatido dentro do partido. Uma fala como essa, além de se voltar contra o Tarcísio, porque muita gente vai cobrar o Tarcísio, eu acho que tem razão, porque Tarcísio é do Partido Republicanos, Hugo Mota, que é presidente da casa, é do Republicanos. Sabe, assim, é uma coisa que eu fico de cara. A subserviência do Marquinhos Censura em relação a Lula. O sentimento que eu tenho das minhas conversas individuais com os meus colegas de partido é que é um amplo favoritismo da bancada para essa pauta, porque entendem esses colegas que algumas penas estão exageradas. Ou seja, ele entende que assim, os deputados do baixo clero, dos republicanos, pô, tem que aprovar isso daqui, mas o Marquinhos Censura sequer coloca em discussão em termos de partido. Porque não é o momento. Ele reiterou que não é a posição oficial do partido, porque a pauta não foi discutida internamente. Segundo o Marquinhos Censura, a pauta está contomando o debate sobre as eleições de 26. Então decide logo agora, cara. Quem não vai impactar em 26. Vamos decidir logo então. Vamos soltar o povo aí. Isso aqui eu falo depois, senão tem coisa que eu quero falar. Eu quero falar aqui sobre comissões ainda. Nem sei se vai dar pra falar do Trump. É bom quando deixa ninguém ansioso. Valdemar recebeu alerta do Supremo sobre Eduardo Bolsonaro à frente de comissão. A Caredem, né? Aí tá ali o Enio. Valdemar ouviu ponderações do Supremo. Não seria conveniente Eduardo assumir o posto na comissão. Mas os intergalácticos, Ricardo Salles, Marcel Van Hatten, Eduardo Girão, Deltan Dallagnol, Guilherme Kilter, Rodrigo Constantino, Leandro Ruschel, Renata Barreto, quem mais? Toda a turma da Bradock Rádio, toda a turma da Brado Rádio, te falaram que comissões não serviam pra nada, que era melhor perder de pé do que ganhar de 4. E eu vou lembrar isso daqui todo santo dia, porque as pessoas precisam amadurecer. Já isso aconteceu pela 3ª vez seguida. Em 2020 eu entendi a turma batendo no cabeça, porque era a primeira vez, né, que eu falei no final de 2020 e início de 2021. A primeira vez que até me cancelaram, falando que eu estava apoiando o Alcolumbre, que nem candidato foi na época. 2023, que foi ano passado, não teve tanta briga, porque a turma amiga estava focada ali com o Rogério Marinho. Aí teve agora, sabe? Mais uma oportunidade, os mesmos erros, a mesma gritaria. Então, assim, não dá, velho. Tem que lembrar que é para ver se daqui a 2 anos as pessoas, sabe, agem de uma forma um pouco mais madura, mais justa e menos desonesta. Mas tudo bem. Interferência direta do Supremo, no Congresso Nacional, atacando diretamente a oposição. A normalização disso é absurda, e eu não posso deixar de apontar que esse alerta do Supremo não vem do Mendonça, não vem de Carmen Lúcia, não vem de Flávio Dino. Todo mundo sabe dos 2 ministros da corte que gostam de transitar no meio político. São sempre esses 2 que ligam para deputados, que falam com a mídia, que se encontram com Lula. Agora esses 2 ministros conversaram com o presidente do maior partido de oposição, do PT, e tentaram barrar que um político de oposição exercesse seu papel. Não, desculpa, o maior partido de oposição que teriam conversado com o Valdemar. E tentaram barrar que um político de oposição, Eduardo, exercesse seu papel de deputado federal. Tá bom. Aí, a Globo que tinha vindo com essa história, né? Presidente do PL barrou Eduardo Bolsonaro em comissão. Dizem fontes do PL. Seria, eu acho que do PL Raiz, né? PL do Centrão. Pra falar com a Globo, com a Natuza Neri. E assim, né? Segundo fontes do PL. Tá. E aí? Fontes do PL. Quem são essas fontes? Pode ser que tenha mesmo. Pode ser. Valdemar conversou com o Eduardo. Valdemar rebateu. A Natuza falou, cara, não tive nenhum tipo de conversa nessa linha. Aí o Eduardo teve uma entrevista na CNN no final da noite. Sempre tive apoio do PL para ficar nas relações exteriores. O parlamentar foi questionado sobre a possível desconfiança de Valdemar. Aspas. Nem de bastidores isso chegou ao meu ouvido. Sempre... Eu falei CNN... Desculpa. A entrevista do Eduardo foi para a Revista Oeste. Sempre tive total apoio do meu partido para seguir adiante na presidência da Credem, disse Eduardo em entrevista à Revista Oeste. A troco de quê a Globo manda aquela coisa? A troco de quê? É só pra gerar confusão. Tá dando confusão. Bota aí pra turma brigar mais.
Bota a turma brigar mais. Como se já não tivesse motivo suficiente pra ficar brigando, né? Mas tudo bem. Aí o Valdemar até falou, né? Depois da entrevista ontem. Falou, na verdade, rapidamente com a Folha de São Paulo. Disse que Eduardo vai voltar ao Brasil para disputar a eleição de 26. Vem aí para ser nosso senador. Talvez presidente, né? Vai saber. E aí vejam como são as coisas, né? Tô passando no Twitter. Vi que muita gente aí tá divulgando esse recorte da Mônica Bergamo na Band News. Aí eu peguei aqui esse comentário do Alessandro Santana. Gosto do comentário dele. Salve aí pra Cleide. Não vou esquecer o nome, não. É porque outro dia eu fiquei no nome, é Glaze. Eu falei, não é Glaze, não é Gleide. Qual é o nome, rapaz? Eu falei, depois eu terminei, eu lembrei. O nome da mulher do negão é Cleide. Não dá pra esquecer mais, né? O Jamal Kaique. Foi mal, me perdoe. Aí ele fala assim, ó. Eu, sinceramente, tava achando uma bobagem essa história do Eduardo Bolsonaro largar o mandato e ficar nos Estados Unidos. Até eu ver esse vídeo. Uma pessoa cética, né? Mas aí eu vi esse vídeo e mudou minha ideia. Mudou minha opinião. Aí foi só pegar a credibilidade que a Mônica Bergamo tem com os altos escalões da política brasileira e somar ao que estamos vendo nos últimos 6 anos e pronto. Sabe? Não acredito que a solução nenhuma virá de fora. Sinceramente, o Rei Brasil está nu e nunca mais se vestirá. Mas entenda a decisão. Vamos ver o que a Mônica Bergamo disse, que é bem curioso. Esse vídeo só vai ficando melhor. Até o final. Está marcada para amanhã, Megali. Essa aqui é uma das principais disputas na Câmara em torno da Comissão das Relações Exteriores. O PT está tentando de todas as formas barrar a possibilidade do Eduardo Bolsonaro assumir o colegiado. Por quê, Megali? E há uma movimentação também do Supremo para tentar barrar essa eleição. Por quê? Porque há um temor de que com o Eduardo Bolsonaro à frente da Comissão de Relações Exteriores se intensifiquem as investidas norte-americanas ou de setores norte-americanos contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que é o relator do processo contra o ex-presidente, né, na corte. Hoje o Eduardo já viaja para os Estados Unidos com frequência. Megali, eu não sei se ele já voltou, ele estava lá 15 dias, ele passou 15 dias nos Estados Unidos, ele vai ter que voltar se ele quiser ser presidente da Comissão de Relações Exteriores para participar da votação, mas ele viaja com bastante frequência, né, para articular algumas dessas investidas. Um exemplo, a votação numa comissão do Congresso norte-americano de um projeto que pode barrar a entrada do Alexandre de Moraes naquele país, né? Isso ele faz e consegue sem cartão de visita, só como deputado, vamos dizer assim, Megali. Com o cartão de visitas da presidência de uma das principais comissões do Congresso Brasileiro, da Comissão de Relações Exteriores, ele teria maior força para articular e reforçar essas investidas. Então, com a presidência, ele teria mais força para articular essas medidas. Mas comissões não servem para nada, para nada. Por isso que tem todo esse movimento para tentar barrá-lo. O líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, pediu ao Supremo a cassação do passaporte dele por traição à pátria, né, dizendo que ele pretende usar uma potência estrangeira para constranger um poder independente que é o judiciário. Há uma tentativa de articulação para que um outro deputado do PL assuma a comissão, o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele já falou que quer, se inscreveu, e há uma tentativa de fazer com que ele seja um nome de consenso dos dois lados. Acontece, Megali, que o Bolsonaro apoiou a eleição do atual presidente da Câmara, do Hugo Mota. Segundo os líderes do PL, ele apoiou o Hugo Mota com uma única condição mesmo, que o Eduardo presidisse essa comissão, a Comissão das Relações Exteriores. Então, que o Bolsonaro não recuaria, nem o PL, portanto, né? Então vão para o voto e vão para essa guerra. O Megali diziam até que o Eduardo estava com medo de voltar para o Brasil, não foi no ato em Copacabana, né? Ficou nos Estados Unidos porque tinha temor de que pegassem o passaporte dele. Mas até agora, até onde os minutos alcançam, não teve essa decisão. Então, se ele quiser ser presidente da Câmara, vai ter que correr esse risco, vai ter que voltar para o Brasil e vai ter que disputar, Megali. Eduardo não voltou, né? Então outra pessoa vai ser o presidente da Câmara. Mas vamos voltar aqui pro metade do vídeo, ó. Olha esse pedacinho aqui, ó. Um poder independente que é o judiciário. Há uma tentativa de articulação para que um outro deputado do PL assuma a comissão, o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele já falou que quer, se inscreveu. Ele quer, já falou que quer, já se inscreveu. Lá vem o Daniel Ferreira
Lá vem o Daniel Ferreira pra dividir a direita. O mais engraçado nessa história toda é que o Princeso, nossa Lady Di, que até poucos dias atrás gritava por aí que articular para presidir comissões não valeria a pena, porque tinha princípios e valores, agora ele quer acreditar, né? Mas, rapaz, é uma cara de pau sem igual. Os deputados deviam aproveitar. Deputados é do PL. Quem foi que tomou um tapa na cara esses tempos aí? Tomou até de um petista, acho que foi do Quaquá. O Quaquá meteu a mão na cara, né? Meteu a mão na cara aí do Princeso, no plenário, porque você não pega mais nada. Então ele merece. Dá um tapa por mim. Não é pra machucar, não, mas só um, só pra dar um sacode nele. Dá um em cada lado da orelha. Dá um daqui, depois dá um de lá. Ele merece. Não apanhou quando era criança, não. Tá acostumado a ter servo. Tá acostumado a ter servo. Acostumado a pisar em cima dos outros. Esse cara é um crápula. Não vale o que sai do fiofó dele. Saia do partido, seu moleque. Já lhe falei isso. Tá aí articulando com o Novo. Não é de agora. Tá rodando, falando com o prefeitinho do Novo. Eu tô em busca das fotos. Princesinha. Jogando contra. Ficou fazendo videozinho, falando que comissão não serve de nada. De nada. Jogando contra, metendo a faca nas costas de Bolsonaro, pra agora tá aí. Ai, eu quero ser o presidente da Credem, viu? Eu quero ser o presidente da Credem. É um absurdo, gente. Você divide a direita? Pelo amor de Deus. Você não tem amor próprio, não, é? Parece que o povo não tem amor próprio. É inacreditável o que esse princesinho faz. Seja homem, peça pra sair do partido e vá logo pro Novo. Fala lá com o Lobau, que é teu amigo, não é pra lá? Não, já tá articulando as coisas? É incrível, velho. É incrível. O cara queria ir pra Credem, pra ganhar destaque, pra sair grande do PL, pra quando for pro Novo ter voto pra conseguir se reeleger. Mas Deus não dá asa à cobra, seu descaradinho. Comissão de Relações Exteriores deve ser do Felipe Barros. Chupa, Princeso. Mais uma vez o plano foi por água abaixo. Mais uma vez a turma do descolado Bozo quebrou a cara. Mais uma vez. Mais uma vez. Obra empregado. E eu achei uma ótima decisão. Porque o Felipe Barros tem lá o projeto de soberania nacional para dar um enquadro nas ONGs. Ele não pode ser o relator do projeto que ele apresentou, né? Mas ele pode dar prioridade. Bota pra andar, Felipe. Bota pra andar. Para dar um enquadro nessas ONG, tudo aí que recebe dinheiro para ficar censurando o Brasil. Parabéns, Felipe. A comissão continua sendo nossa, deve ser o Felipe Barros. Era o Zuco, mas o Zuco continua liderando da minoria. Disse em entrevista a jornalista no Senado. Quem falou isso aí foi Bolsonaro. Pronto. Bolsonaro que disse. Chupa, Princeso. Chupa. E aí tá ali, né? Após o embate entre PT e PL, Câmara define partido das comissões. Até o momento. Tá mais ou menos assim, não tem nome pra tudo. Mas o PL deve ficar com turismo, segurança pública, saúde, relações exteriores e... Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, são essas 4. Não, tá aqui, ó. Agricultura e pecuária. Pra estar com o PL também. Então tá aí. Cai pra dentro. Cai pra dentro. Cai pra dentro. Tudo nosso deles. Chupa, Princeso. Chupa, Princeso. Chupa, chupa. Plantou, colheu. Plantou desgaste, plantou sabotagem, tá colhendo aí agora. Como é que tá lá na Paulista, Princesa? Adiantou? Adiantou? E quem não fez nenhuma postagem ontem, né? Espero que fale alguma coisa hoje. É o amigo do Princeso, o Sabugosa. Falou nada. A única postagem que o Sabugosa fez no Twitter foi pra falar dos planos dele de senador. E divulgar lá a entrevista do amigo em comum dele do Princeso, que é o Lobauer. Ah, quem não conhece que compre vocês. Eu vou falar, vou encher o saco, porque eu não aguento mais ver o povo caindo no papo furado de Beraldos da vida, Amanda Vettorazzo, né? Tudo em nome de não dividir a direita, porque só sente petista. Já deu. Tem que ter um a mais. E gente descarada tem que saber que é descarada. E é isso aí. Vou mandar os vídeos tudo que eu dei play lá no Telegram. Link tá sempre aqui na descrição. Você pode assistir com imagem, rever. E seguir o meu trabalhinho, que você um pouco mais. Pode se inscrever no canal, né? Tem um botão de membros também. Valeu. O Pedro na inscrição e a revista Caras da Direita, o Atlas Brasileiro.
Estamos registrando a história de tudo, né? Não vou falar sobre o Trump para não deixar ninguém ansioso. Mas tem umas coisas muito interessantes mesmo. Será que vem dossiê histórico por aí? Não sei. Pode ser que sim. Só falando. Pelo menos um complemento deve ter. Um complemento deve ter nos próximos dias. Mas já deixei curioso, né? Não aguentei. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Vejo vocês amanhã. Valeu, meus amigos. Fui.